Quando o ser humano começou a procriar-se sobre o solo da terra e gerou filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram as que lhes agradassem como mulheres para si. E o Senhor disse: Meu espírito não animará o ser humano para sempre, sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. Gênesis, parte 2. Ele já tinha feito um vídeo, né, sobre o começo do livro de Gênesis, nesse nosso projeto Lendo a Bíblia. E ali eu falei da criação do mundo até o livro das gerações de Abel e Sete. Então agora a gente volta lá, quando termina então o livro das gerações de Abel e Sete. Que até eu comentei ali que se você ler o livro das gerações, você vai ver que Matusalém é o avô de Noé. Então aí a gente vai começar pela corrupção humana, que é nesse ponto em que Deus resolve que os homens não viverão tanto. Lembrando que Matusalém viveu mais de 900 anos. Já peço perdão de novo pelo óculos escuro, porém eu estou com o olho meio inchado, então relevem. E aí o homem resolve que eles viverão apenas 120 anos, não mais que isso. E também Deus, vai começando nessa punição de viver menos, Deus também viu que o homem se corrompeu muito ao longo do tempo. Ele resolve procurar um homem justo e íntegro e pedir então um favor a ele. Ele vai procurar Noé. Esse Noé tem 3 filhos, quando o Senhor vai atrás dele, né? Tem Sam, Cã e Jafé. Então vamos começar aqui pela história. Aqui começa a história de Noé. Acabou de ver gerações, a Bíblia pula toda a história dos outros e vai focar em Noé então, porque Deus vê na corrupção humana, a maldade e todas essas coisas, resolve dizer para Noé o seguinte: ele vai começar de novo. Ele vai dar mais uma chance para o ser humano e dessa vez ele vai destruir toda a terra através de um grande dilúvio. Mas Deus ainda tem ali esperança no ser humano. Então ele escolhe Noé, pede para Noé construir uma arca e aqui no livro existe todas as medidas para a construção dessa arca. Noé vai seguir as palavras do Senhor. Tem até o material com o qual Noé vai ter que utilizar todas as proporções e Noé então resolve, né, a mando do Senhor, construir essa arca. A ordem do Senhor, depois que a arca estiver pronta, é Noé pegar os filhos dele, junto com as suas esposas, o próprio Noé e a esposa, e um animal de cada espécie, um macho e uma fêmea, e colocar nessa arca. O que vai acontecer? Vai haver o dilúvio, até trovando, gravando em dia de chuva, vai existir o dilúvio, esse dilúvio vai alagar toda a face da terra. Dentro dessa arca, que não tem leme, não dá para ser guiada, porque quem vai guiar ela é o Senhor, essa arca vai subir e vai navegar sobre as águas, tempo suficiente dado pelo Senhor. E aí a parte da narração vai dizer que as águas subiram tanto, que cobriram até os cumes das montanhas. E assim a humanidade foi eliminada. E aí já no final do capítulo não do capítulo, mas do trecho responsável pelo dilúvio, diz que as águas dominaram sobre a terra durante 150 dias. Esse é o período em que Noé, a família e os animaizinhos ficam dentro da arca. Falando em animaizinhos, ela não para, ela não para. E ela é brava, gente, ela é muito brava. Muito brava essa tiquinha aqui. Depois desse período em que eles estiveram na arca, depois desse tempo, eis que surge o monte Ararat. É Ararat que chama? Isso, Ararat. Noé, é lá que Noé vai aportar a arca junto com a sua família e todos vão desembarcar. É missão de Noé, então, depois que o mundo foi destruído e vai ser renovado, é função de Noé, então, renovar este mundo junto com a sua família. E é aí, quando sai, que Deus faz um grande acordo com Noé. Deus diz para ele que o mundo nunca mais será destruído por um dilúvio e que ele vai colocar um marco no céu para se lembrar dessa aliança que ele faz com Noé. Ele vai colocar um arco colorido no céu. Tanto quando tiver sol e a chuva e abrir aquele sol, e aparece o quê? O arco-íris. O arco-íris é o símbolo dessa aliança
que Deus faz com Noé, mostrando que o mundo jamais será destruído novamente por um dilúvio. Depois, é engraçado que eles já estão lá, desceram da arca, estão convivendo muito bem. Vai ter um fato em que um dos filhos de Noé será amaldiçoado pelo próprio Noé. É Canaã. Canaã, o pai se embriagou, e o pai perdeu as estribeiras, ficou bêbado mesmo, ficou nu. E Canaã, ao invés de ir lá e cobrir o pai, ele chama os outros irmãos para caçoar do pai naquele estado de embriaguez. É quando Noé, então, sabendo do que o filho fez, ele amaldiçoa o filho Canaã. E nessa maldição ele diz que Canaã e toda a sua descendência vai virar escravos dos irmãos. É uma história bem curta, a história da Arca de Noé. Basicamente é isso, a construção da arca, a saída, a destruição do mundo, a nova aliança e só esse trecho final, aonde Noé então amaldiçoa o filho... Margarida! Aonde Noé amaldiçoa o filho Canaã para se tornar escravos dos outros irmãos. E depois você tem novamente no final deste capítulo o livro da descendência a lista dos povos, né? A descendência tanto de Noé, Sem, Cã, Jafé e os filhos deles. Quando você passa por esse livro da descendência, terminando, vai ter também o capítulo 11, bem pequenininho, que vai contar a história então da Torre de Babel. Que é aquela famosa história dos povos que começam a construir uma torre bem alta. Até então, todos os povos falavam a mesma língua. E eles se unem para construir uma torre bem alta e chegar aos céus, chegar lá perto de Deus. Mas Deus não está apoiando esse negócio de subir lá no céu não, né? Então o que Deus faz para a torre não continuar dando certo? Deus confunde todas as línguas e cada um vai falar uma língua diferente. E eles não conseguem então se entender para continuar construindo essa torre. E como eles não conseguem, aquela cidade onde fica a torre recebe o nome de Babel, que significa então confusão, porque lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo. Então essa é a origem bíblica para os idiomas do mundo todo. Ele confunde para que não consigam se entender e construir a arca. E logo em seguida, após essa confusão na linguagem, aí no trecho bíblico, você tem a descendência de Sem até Abraão. Então aí é quando nasce Abraão, e a Bíblia vai passar a contar a história então da família de Abrão, que depois vira Abraão, o grande patriarca desse primeiro livro bíblico. Abraão é um personagem muito importante, que a história dele é bem longa. Por isso que a história de Abraão toda ficará para o nosso próximo vídeo sobre a Bíblia, que não deixa de ser muito interessante. Acho que daqui do Gênesis, a história de Abraão acho que é a mais interessante de todas. A descendência dele em si, né? Você tem histórias bastante fortes. Mas se inscrevam no canal, não esquece de ativar o sininho. Ele é bravo, ó. Olha que bravo, olha que maravilha do pai. Isso, pede para ativar o sininho, se inscrever no canal, né, Margarida? E até o próximo vídeo sobre a Bíblia. Abraço!